E para a gente entender esse ataque, a gente precisa entender um pouco do que é o IPMC, né? Como é que ele funciona, né? Basicamente. Lembrando que nem sempre existiu o modelo de regime próprio de previdência, que é um modelo exclusivo dos servidores públicos, né? Quando esse modelo foi criado, antes dele ser criado, os servidores eram do regime geral, como qualquer outro trabalhador. A diferença é que, com a criação do regime próprio, isso deu uma garantia melhor para os servidores e também uma forma de financiamento melhor para as prefeituras. Então, foi algo vantajoso na época da criação. Agora parece que a tendência se inverte de volta. Então, por que eu digo isso? Porque parece que a tendência agora é a extinção dos regimes próprios e todo mundo de novo no regime geral, só que não aquele regime geral de aposentadoria, né, o INSS, de antigamente, mas o regime geral agora que passou por inúmeras reformas que retiraram benefícios aí de quem tanto contribui aí trabalhando e não vai ter mais a mesma aposentadoria que antigamente. Isso também é aplicado ao que ainda resta dos regimes próprios de previdência no país, lembrando que na reforma da Previdência o Bolsonaro proíbe a criação de novos regimes próprios de previdência. Então, para que todo mundo saiba, existem municípios com servidores públicos que não têm regime próprio de previdência. Inclusive, é a maioria dos municípios do Brasil, que não poderão, né, agora, mesmo aqueles que tinham intenção de criar seus regimes próprios de previdência, porque está proibido. E é o que tudo indica, pelas mudanças de regras da reforma da Previdência e a reforma administrativa que chega, ela declara o fim dos RPPS como por uma questão de falta de contratação mesmo de servidores estatutários, né? Como todo mundo viu, a reforma administrativa pretende eliminar cargos públicos, né? Então, colocar aí um novo regime de contratação já atrelado ao regime geral de previdência, o que faz com que entre em falência os regimes próprios Brasil afora. Aí eu falo de todos eles. Isso é uma política nacional, uma política intencional, não é uma política de má administração, uma política realmente voltada para colocar todo mundo no mesmo balaio, nivelando por baixo, para no futuro implementar um projeto de capitalização da Previdência, ou seja, a quebra do pacto entre gerações, né, em que uma geração contribui com a próxima, ou o mutualismo, que é quando um determinado grupo que está trabalhando paga a aposentadoria daquele grupo menor que se aposentou, então seria a quebra disso e a individualização da aposentadoria como se ela fosse uma poupança bancária, né, e para a felicidade dos bancos e do Paulo Guedes. Esse é um regime que não é novo, esse regime quebrou o Chile, né? Então, só para todo mundo saber que aonde ele já aconteceu, durou muitos anos, e não foi por falta de má administração, é porque ao funcionar muito bem, ele quebrou todos os trabalhadores. Então, para o banqueiro funcionou bem pra caramba, mas para os trabalhadores no Chile foi uma merda. Foi o país com o maior número de suicídio de aposentados em virtude da miséria que era a aposentadoria que eles tinham. Não à toa, o Chile, antes da pandemia, era o país com a maior mobilização social do planeta. Depois vieram outros países, mas o Chile, enfim. Então, aqui eu quero trazer como que, para a nossa realidade mais específica, como que nós financiamos o IPMC? Como que se dá esse financiamento, para daí a gente entender os próximos slides que eu vou apresentar, desse documento que nós conseguimos, felizmente, com antecedência, antes que essa proposta chegasse sem diálogo algum lá na Câmara de Vereadores e passasse em regime de urgência, sem que a gente pudesse fazer o devido debate. E, então, agora, recebendo o documento com antecedência, a gente consegue se mobilizar com antecedência
em que pese aí as dificuldades do período que a gente está vivendo. Mas podia ser pior, né? Como eu disse, o documento poderia ter entrado na Câmara de Vereadores sem nenhum debate e na surpresa. Então, vou transmitir minha tela aqui. Então, ali, ó, está aparecendo demonstrativo, receitas e despesas previdenciárias, janeiro de 2021, correto? Então, aqui, pessoal, para todo mundo entender como que funciona o nosso regime próprio. Então, pegando aqui um dado real de janeiro desse ano, que foi apresentado no Conselho de Administração. Então, funciona assim. A maior parte da contribuição vem do servidor e da contrapartida da prefeitura, que chama-se contribuição patronal. Então, aqui nós temos, hoje, 14% do servidor, 14% que já foi fruto do pacotaço lá de 2017, e 26% da patronal, ou seja, da prefeitura. 14% do quê? 26% do quê? Do seu vencimento básico. Então, a prefeitura vai lá, deduz da gente, do nosso salário, 14%, seja nós que estamos pagando, e aporta mais 26% no regime próprio de previdência sobre o nosso salário base. Daí é obrigação dela, não há desconto da gente nesses 26%. Então, isso em janeiro resultou em 58, pouco mais de 58 milhões de reais para pagar os atuais aposentados e pensionistas. Então, esse dinheiro vai para pagar a folha de pagamento dos aposentados de janeiro. Mas também o IPMC tem outras receitas, né? Então, além da contribuição que eu falei agora, né? Ele vai ter, por exemplo, ao plano de aportes, que chama-se equacionamento aqui, que a prefeitura é obrigada a fazer, uma vez que o IPMC tem déficit atuarial. Então, ela faz um financiamento ao longo de mais de 30 anos e paga isso mensalmente. Também tem o valor dos aluguéis dos imóveis que o IPMC aluga, compensações previdenciárias entre quem sai do regime geral e entra no IPMC e quem sai do IPMC e vai para o regime geral, e também as dívidas que a prefeitura possa vir a ter com o IPMC. Né? Nesse caso tem, né, desde a gestão Fruit, passando pela gestão Greca, tem uma dívida aí parcelada aí de mais de 500 milhões de reais. Então tá. E também da onde que vem, e também os valores da rentabilidade daquilo que está aplicado, né? Então, aquilo que hoje está lá capitalizado gera, no caso, rendimentos, e isso também é contabilizado como receita. Entretanto, em janeiro, vocês podem ver ali o número em vermelho, o negócio não foi bom, não. O mercado financeiro deu ruim, deu menos 10 milhões os investimentos que foram feitos. Então, um resultado negativo horrível em virtude aí do cenário atual do mercado financeiro. Nem sempre é assim, geralmente esse resultado dava mais, mas em virtude dos acontecimentos da pandemia, de uma crise mundial, não tem sido muito bom o rendimento do dinheiro que está aplicado. Então, o total de receitas do mês de janeiro, pouco mais de 88 milhões, mas tem que pagar os aposentados. E somando a folha dos aposentados, mais essas outras despesas aqui, chega ali, né, a um total de despesas de 107 milhões, pouco mais de 107 milhões. Ou seja, 107 menos 88 milhões tem um resultado negativo, IPMC, de menos 18 milhões. E então esse dinheiro ele é deduzido do que o IPMC tem de poupança, né? Então, ou seja, tem que ir lá pegar esses valores para fazer frente ao pagamento das aposentadorias no mês de janeiro. Ou seja, isso é um déficit financeiro, que se fala, mensal. Mas o importante aqui é entender qual é a fonte de contribuição. Por quê? Cada servidor novo que é contratado,
aumenta as receitas do IPMC, por conta de 14%, que ele vai ter que contribuir, mais os 26% da patronal, que é a principal fonte. Se isso não ocorre, e tem cada vez mais servidores se aposentando, tem um outro jeito de aumentar as receitas, se nada for feito, que é o que a prefeitura está querendo fazer com a gente, que é, se ela não contrata, ela transfere esse peso para a gente, taxando mais os servidores. E nesse caso aqui, a proposta agora da prefeitura é uma alíquota extraordinária, que a gente já vai ver para todo mundo, e taxar os atuais aposentados que hoje são isentos. E também os que não são isentos. Mas a gente vai ver isso mais na sequência. Então, esse slide que vocês estão vendo aí, até esqueci de falar, que colocar o celular deitado é melhor, né? Colocar o celular assim, fica melhor de ver. Então, esse é um documento que está no site do IPMC, compõe a ata da última reunião. E aqui a gente vai ver mais um momento desse documento, que é onde se diagnostica aqui, né, o principal problema que a gente pode dizer do IPMC. Então, aqui, ó. Então, vejamos. Em 2017, o Greca utilizava um discurso de que o IPMC era insustentável, usava muito essa palavra, de que era uma bomba relógio e que precisava fazer a reforma lá do pacotaço. Só que agora, 4 anos depois, ele continua com o mesmo discurso, né? Então, que agora, por conta do déficit, por conta de vários problemas, ele está querendo apresentar a reforma da Previdência para a gente na íntegra. Então, o que a gente tem a dizer? Que se em 2017 ele falava que precisava fazer para resolver e 4 anos depois ele está querendo fazer outra, significa que daqui mais um tempo, mesmo que ele implemente isso daqui, vai ter que fazer outras, porque o principal problema não está sendo resolvido, que é o que eu vou mostrar agora. Para qualquer regime próprio de previdência ser sustentável, é preciso ter uma relação proporcional, uma proporção adequada entre servidores aposentados e servidores ativos. Então, vejamos aqui esse número em 2015. Então, em 2015, a gente tinha pouco mais de 35 mil servidores ativos e pouco mais de 11 mil servidores aposentados. Então, você faz a divisão do número de ativos pelo número de aposentados e você tem a relação de pouco mais de 3 servidores ativos para cada aposentado. Ou seja, cada aposentado lá tem 3 servidores ativos para ele. Isso é uma relação que gera um equilíbrio financeiro. Quando a gente vai agora para 2021, o que a gente observa ali? A gente observa uma redução para pouco mais de 28 mil servidores na ativa, ou seja, sai de 35 mil, cai para 28, e de aposentados sai de pouco mais de 11 mil e vai para pouco mais de 18 mil, ou seja, um aumento de quase 7 mil aposentados e uma redução de quase 7 mil servidores ativos, um número muito significativo para um intervalo de tempo relativamente curto. E como é que fica a proporção? A proporção sai de pouco mais de 3 e cai para 1,6, né? E a tendência, se continuar assim, é cada vez pior. Isso por quê? Então, vamos entender o porquê. De quem é a responsabilidade disso? Não é nossa. Nós não somos responsáveis por não contratar servidores para reposição. Então, por exemplo, um professor se aposenta, o que se espera? Outro professor do concurso no lugar, correto? Não é isso que a gente vê acontecer. Na educação infantil, a gente está vendo o PSS, que não contribui com o regime próprio de previdência, ou seja, está à margem disso.
ou pelo RIT também, que também tem uma contribuição, às vezes, para o IPMC, que não é equivalente ao que se fosse um concursado. E aí eu me refiro às vagas, não ao RIT realmente de substituição, mas aquele RIT que está ocupando uma vaga de concurso. Então, não é um modelo adequado para o IPMC. E também, isso a gente vê nas outras áreas, por exemplo, o GREC, em vez de contratar médicos e profissionais da saúde, ele terceiriza as UPAs, de modo que não precise mais contratar servidores públicos e passe a responsabilidade para uma empresa falcatrua da iniciativa privada, envolvendo os vereadores num grande escândalo de corrupção. Então, é assim que vai se quebrando o IPMC. Né? Então, essa política intencional e que é incentivada pelo governo federal, através das políticas que a gente vê acontecendo, ela ataca diretamente o equilíbrio, né, a sustentabilidade de todos os regimes próprios de previdência. Uns vão ter mais capacidade de sobreviver se isso continuar, outros menos, né? Então, aqui que está o principal problema. E esse problema é da responsabilidade do governo. É uma questão de política pública, né? Então, como a gente tem observado, uma desvalorização geral dos servidores públicos que entregam o serviço público, né? São deles que efetivamente acontece o trabalho do serviço público, não é do cargo comissionado. Né? O cargo comissionado, eu digo o seguinte, ele trabalha para o GRECA, não para a população. Para a população trabalhamos nós. E os amigos do prefeito comissionado trabalham para ele, em especial quando tem campanha eleitoral. E quanto mais comissionados, menos servidores também, muitas vezes. Então, aqui entendendo isso, fica muito claro, né? Fica muito claro o problema que a gente está vivendo aí. Assim, em 2015 já éramos quase 35 mil, um pouco mais de 35 mil servidores, agora somos 28. E isso todo mundo consegue perceber, né, no seu local de trabalho, como que se reduz e aumenta-se os contratos de substituição. Bom, então, explicado isso, agora eu vou mostrar o documento que está já disponibilizado depois para todo mundo acessar no site. É um documento de 16 de abril, que a gente conseguiu aí, né, sem querer, lá na prefeitura, fontes anônimas, e que vai já trazer o que o governo está discutindo internamente e que muito provável ele queira apresentar isso, a gente só não sabe quando. E o que é mais absurdo, né, no meio de uma pandemia. Então, aqui na segunda página do documento, que ele chama de o Pacto Previdenciário de Curitiba, então referendar a reforma da Previdência do Bolsonaro Paulo Guedes, ou seja, com as mudanças de regras de idade, valor do benefício e tempo de contribuição, aplicar as mesmas regras de pensões, que é, na prática, uma redução em 50% das pensões. O que é pensão, pessoal? Pensão é assim, ó. Se você aposentou e você vem a falecer, você pode gerar uma pensão caso você tenha dependente. E aí o dependente passa a ter acesso ao seu benefício. Eles estão atacando isso. Mas se você é ativo também, dependendo do tempo que você tem de atividade, você também pode gerar uma pensão caso você venha a falecer. Então, também tem a pensão gerada pela morte de alguém que está na ativa, ou até mesmo alguém que se torne inválido, né? A morte de alguém, enfim. E eles querem atacar bem essa questão dos pensionistas. E agora, com a pandemia, o número de pensionistas aumentou muito, porque aumentou muito o número de mortes entre os servidores por Covid, mais as mortes que já existiam, né? Então, aumentou significativamente. Eles querem também acabar aqui, nesses dois que eu estou sublinhando em amarelo, com uma fórmula de cálculo. Eles querem, na verdade, utilizar, em resumo aqui, um novo cálculo para que as verbas transitórias não sejam levadas como eram
como são levadas hoje para a aposentadoria. Bom, então atinge quem aqui? Quem fez hora extra, gratificação, quem tem função gratificada, quem tem HIT. Então, todas essas verbas que são transitórias, que não compõem o nosso salário fixo, com gratificação da educação especial, né? Eles estão querendo diminuir o valor que você leve para a aposentadoria. Algumas delas já não há mais desconto previdenciário, já há algum tempo, mas até o momento que isso existiu, era feito de uma forma o cálculo. Com essa proposta aqui, no caso, é feito de uma forma esse cálculo atualmente, com essa proposta, querem fazer de um outro jeito, de modo que diminua o valor que se leve para a aposentadoria. E aqui o grande ataque para os aposentados, que é assim, uma taxação de 14%. Daí aqui para todo mundo entender. Quem está aposentado hoje contribuiu, né, por muitos anos, podendo ser servidor ou do magistério, que tem aposentadoria especial, contribuiu com o IPMC toda a sua carreira, né, por longos anos. Quando ele aposenta, ele não paga mais o IPMC. Só tem uma exceção: aqueles que ganham acima do teto previdenciário. Esses têm que continuar pagando sobre a diferença a mais. Então, por exemplo, hoje o teto é de R$ 6.437. Se você ganhar R$ 10 acima disso, você será taxado hoje, atualmente, em 14% sobre essa diferença. Ou seja, nesse exemplo que eu estou dando, R$ 10. Aí, se eu ganho abaixo disso, se eu ganho abaixo disso, é isento. Você não tem contribuição porque você ganha abaixo do teto. Isso é hoje. E a proposta do governo é colocar esse teto como se fosse o valor do salário mínimo, regulando pelo salário mínimo, ou seja, colocar em R$ 1.100. Então, passaria a taxar todos aqueles que ganham aposentadoria e pensões acima de R$ 1.100. Ou seja, esse é um valor que pode chegar a perto de R$ 800, dependendo do aposentado que a gente estiver falando. E também, para piorar, é uma alíquota... desculpa, não é esse. Esse aqui, o pior vai vir depois. Esse aqui seria uma alíquota suplementar que a prefeitura pagaria, não a gente, sob a folha do magistério. Isso aqui até seria bom se fosse só isso aqui, o que ela tivesse propondo. Mas como não é só isso, isso aqui não é nada bom. E o que, para piorar, então mesmo, mais 4% de alíquota extraordinária. Para nós, ativos, para os aposentados, que já vão ser taxados mais em 14%, e também os pensionistas. Então, agora vamos mostrar aqui um slide. Vamos mostrar aqui o próximo slide, só para todo mundo lembrar, né? O que é hoje e o que é aquela reforma da Previdência aprovada em 2019 do Bolsonaro, né? Então, hoje é assim, né? Hoje, atualmente, no caso, pegar aqui o exemplo do magistério, para ser mais específico. Pegar ainda o exemplo das mulheres, que é 98% do magistério. Então, hoje, as mulheres têm que contribuir por 25 anos e ter 50 anos de idade. E aqui o SISMAC ainda, para os sindicalizados, conseguiu, né, o direito de, a cada ano a mais de contribuição, poder diminuir um ano de idade. Ou seja, então aqui tem professores que conseguem se aposentar com 48 anos, sendo que, né, preciso daí 27 de contribuição. Então, muitas pessoas se aposentaram por essa emenda, e ela acaba, na verdade, na reforma da Previdência, e se isso vier para cá, isso é o fim, né? Então, como que ficaria na reforma da Previdência? As mulheres que hoje aposentam com 50 anos de idade, seria 57, 7 anos a mais, e os homens 5 anos a mais. O tempo de contribuição se manteria em 25, no caso, para as mulheres, isso não altera em nada. Então, imagine 7 anos a mais. Mas daí eu trabalho 7 anos a mais na reforma da Previdência para receber o mesmo benefício? Não. Vai receber mais? Não, menos ainda. Vai receber menos. Por quê? Porque muda a regra.
Então, se antes a regra, para quem não tem paridade de isonomia atualmente, então ainda tem gente que pode aposentar com paridade de isonomia, o que é isso? É aposentar com o último salário. Para quem veio depois da reforma de 2003, já não tem mais paridade de isonomia, já é feita uma média sobre os 80% maior, as 80% maiores contribuições, ou seja, o que é bem menos do que a paridade. E com a reforma da Previdência, isso seria pior ainda, porque daí atacaria essa fórmula de cálculo, reduzindo significativamente o valor da aposentadoria, né? Então, além de ter que trabalhar aumento da idade mínima para 57 para as mulheres, de 50 para 57, o que joga bastante tempo a mais de contribuição, ou seja, vai pagar mais, e com essa proposta de cobrar uma alíquota extraordinária, ainda ia ter que pagar mais uma alíquota extraordinária para chegar lá no final a receber uma aposentadoria menor do que seria hoje, caso fosse se aposentar nas regras atuais. Então, isso é a reforma da Previdência. Então, aqui trazendo um exemplo dos ativos. Vou pegar aqui o exemplo de quem está na ativa, né? Agora com o contra-cheque na tela para entender melhor. Então, como que é aqui, ó? Vou pegar um exemplo aqui, ó. É um exemplo real de uma mulher de 46 anos, 24,5 anos de contribuição, tá? Não é do magistério, mas aqui dá para ver o efeito que isso dá, daí dá para se fazer uma analogia com o magistério. Então, essa pessoa servidora está na ativa. Então, ela teria uma alíquota extraordinária de R$ 154. Que é 4%, mais o que ela já paga de IPMC, que é 539 ali, reais. Ou seja, além dos 14%, mais 4%. No caso, para os servidores da ativa, é 18% de IPMC, para os servidores da ativa, né? Isso representa aí uma pancada de 18%. É muito grave isso daqui. No salário líquido, isso dá um pouco menos, porque diminuiria o desconto do imposto de renda ali, porque tem uma dedução, né? O imposto de renda deduz da Previdência, então quanto maior o desconto previdenciário, menor o imposto de renda. Então aqui, como aumenta o desconto previdenciário, tem uma redução no imposto de renda. E aqui o salário dessa servidora, da ativa, cairia 3,4%. Esse é o presente que o Greca está propondo aí no meio da pandemia para nós, servidores públicos aqui de Curitiba. Vamos pegar um outro exemplo aqui de um aposentado agora. Vejam o impacto que isso tem para os atuais aposentados. Então, aqui, ó, uma mulher, 65 anos, aqui, ó, aposentado desde 2011, certo? Então, já contribuiu muito para o IPMC, já está aposentado desde 2011 e atualmente tem 65 anos e tem um provento ali de líquido, né, de 4.855, né? Então, ela passaria a pagar, como ela ganha abaixo do teto previdenciário, ela seria taxada 14% acima do salário mínimo. Então, 5.811 menos 1.100, aí bota 14%, dá 659,56 que ela passaria a pagar de IPMC, que hoje ela não paga. Mais a alíquota extraordinária de 4% sobre 5.811, que dá 232,45. No final das contas, ela teria uma redução na sua aposentadoria, no seu salário de aposentadoria, de R$ 646, o que é mais de 11% de redução.
Isso no meio da pandemia, com tudo que está acontecendo. Essa é a proposta que tramita internamente ali na prefeitura. Aí, para os pensionistas, né, a mesma coisa, aqui um exemplo muito parecido, para um atual pensionista, isso seria um pensionista hoje, né, a pessoa que está, nesse momento, recebendo pensão. Também teria ali uma redução de mais de 11% no salário de pensão. E, nesse caso aqui, tem muitos pensionistas, né? O número de pensionistas aumentou bastante no último período. Então, é recente isso daqui. Tem muita gente que teve aí, né, falecimento de alguém do qual ele era dependente. E aí também tem uma outra situação que aqui eu acho que tem a ver diretamente com nós aqui do CR, que ainda queremos se aposentar. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Uma mulher de 46 anos, 24,5 anos de contribuição. Então, ela está nativa hoje, né? Então, nativa hoje, ela recebe esse salário aqui, ó. Ela tem um vencimento básico desse valor e um adicional por tempo de serviço, certo? No caso ali, dá um salário líquido de pouco mais de R$ 3.000. E aqui uma observação que eu faço, né? 46 anos de idade, trabalhou quase 25 anos e tem um salário líquido de R$ 3.000, e aqui não é magistério, então 40 horas. Alguém acha aqui o privilégio? Eu queria ver onde é que está o privilégio aqui. Se alguém puder apontar para mim qual é o privilégio de você receber R$ 3.000 com 46 anos de idade e 25 anos de trabalho, contribuindo, né? Queria saber onde está o privilégio. Mas, enfim, como que seria hoje com a regra da paridade? Então, ela aposentaria com paridade em 2032, onde ela vai atingir a idade, e no caso ali, isso, a idade. Aqui no caso não é magistério, então não tem especial. E se aplicar a taxação, aí ficaria assim, né? Aplicando a taxação, 420 mais 164. Mas não é isso, é pior que isso, porque vem a reforma da Previdência. Então, seria isso daqui, ó. Ela se aposentaria 4 anos depois do que está previsto atualmente, ou seja, vai ter que contribuir por mais 4 anos na ativa, e aí na ativa, com a proposta que o governo quer de mais 4% de alíquota extraordinária, ou seja, aumenta a contribuição dela em valor e em tempo. Para chegar lá em 2036, e aí se aposentar com a média, né, que é o que está aqui, ó. Daí ela ainda teria uma média que é bem pior do que seria a regra anterior, né? E mais a alíquota extraordinária e o desconto dos 14% que excede o salário mínimo. Então, se ela teria uma aposentadoria, aqui no caso, não seria, a aposentadoria dela seria isso daqui, 3.187, menos esses descontos aqui. Isso não existe hoje. Seria quase ali R$ 4.000, beirando os R$ 4.000, pouco menos. E com a nova proposta que o governo quer, que é com a reforma da Previdência, que aumenta a idade, aumenta o valor para contribuir, mais a taxação depois de aposentada e a alíquota extraordinária mantida para ela enquanto aposentada, ela se aposentaria com 2.623. Aqui eles nem colocaram, como é um slide do governo, esse daqui, diferente do slide anterior, que eles colocaram, eles mesmos colocaram aqui, ó, redução, aqui acho que eles não colocaram porque tiveram vergonha, porque a redução é ainda maior. Então, isso também acontece com os futuros pensionistas, daí aqui é pior ainda, aqui bem rapidamente. Então, seria aqui, ó, o salário que geraria a pensão líquido é perto de 3.000, com as novas regras, a pensão cairia para 1.500, pela metade.
Então, essa é a reforma da Previdência. Mas o desconto da alíquota dos 4% e a taxação sobre o que excede o salário mínimo. Então, é muito grave. Isso atinge aqui, eles colocaram esse slide que mostra quem é atingido por cada regra. Vou apresentar só aqui, a alíquota extraordinária. Atinge todo mundo. A contribuição dos inativos ali, que excede o salário mínimo, hoje são mais de 11 mil aposentados que são isentos, ou seja, não pagam nada, e o restante só paga sob a diferença, né? Só sob a diferença, todos passariam a pagar, os 18 mil. A reforma da Previdência atingindo todos os servidores ativos aqui em cima, né? E aquilo que eu falei da gratificação lá especial, que compõe ali várias verbas transitórias, atingiria aí também quase a totalidade dos servidores que têm algum tipo de verba transitória que recebeu ao longo da carreira. Acho que da apresentação é isso, os slides continuam, estão na íntegra lá no site, tá?